Pessoal, hoje a gente está dentro de um carro que já nasceu um clássico. Quando a BMW resolveu fazer esse carro aqui, ela falou que iria fazer 2.700 unidades. Só que a demanda foi tão grande, André, que ela acabou tendo que fazer próximo de 7.000 unidades. Com vocês, BMW 1M. Show, sensacional o carro. Qual é o nome da cor? Pô, essa cor aqui é a cor mais invocada que tem. Valência Orange metálico. O carro é sensacional, a cor de muito bom gosto, né? E realmente a BMW ela acertou a mão. Uma coisa que é interessante desse carro aqui, André, é que na época quando ele foi feito, né, a gente esperava que ele fosse ser a M1. Mas a BMW logo de começo, devido ao sucesso da M1 da década de 70, ela falou que não, que esse carro seria a 1M. Né? E até hoje ficou essa questão da 1M, né, como sendo o nome do carro mesmo. Eu acho esse nome 1M muito mais charmoso do que M1. Eu confesso que quando eu vi esse carro, eu fiquei ainda algumas semanas chamando ele de M1, até me convencer de que ele era 1M. Mas realmente o carro, ele é um motorsport de alma e de cor. E tem um detalhe, a cor Orange de Valência é em homenagem ao Autódromo de Valência. Uma homenagem muito bem feita. E a cor muito bonita. Esse carro aqui, quem tem um é o Chris Harris, não preciso falar mais nada, né? Vieram pouquíssimos aqui para o Brasil. Hoje eles continuam com uma valorização muito grande. Como eu disse, esse carro já nasceu um clássico, né? Quando a BMW falou que iria fazer uma versão limitada dele, a gente já sabia que o carro ia supervalorizar e é o que vem acontecendo realmente. E tem um detalhe, esse carro aqui o proprietário não satisfeito de ter um super automóvel clássico, que é lindo de morrer, com muitos cavalos, ele apimentou a brincadeirinha com o chip da Activia. Esse carro originalmente ele tinha por volta de 344 cavalos e segundo o proprietário agora ele está com 420, não é isso? Exatamente. Um carro desse merece ter mais de 400 cavalos. Merece. Eu já dirigi ele, porque eu fui pegar na casa do proprietário e, cara, eu vou te falar, Plínio, não quero devolver não. Carro dos sonhos. E o escapamento dele é a Krapovic. Por isso que tá com esse som bonito. Escuta, galera. Olha, que coisa. Eu não sei não, mas eu acho que a sua M3 pra mim agora perdeu um tesão. A BMW ela tem alguns carros ícones, como a E30, né, a E46, e esse carro aqui é também considerado um desses carros que dá o prazer de dirigir. E a BMW, já sabendo disso, ela colocou essa versão somente com câmbio mecânico. Só com câmbio manual. Exatamente, 6 marchas, mecânico, um carro gostoso de se tocar. Eu sei que tem muita gente que fala sobre o câmbio automático, que o câmbio automático é mais eficiente, né, mais rápido, mas eu não abro mão do câmbio mecânico, André. Eu gosto de trocar a marcha, eu gosto de sentir a embreagem, eu gosto de estar no comando do carro. Eu me lembro no Top Gear, de quando esse carro foi projetado e foi lançado, que ele foi super aguardado, né? Quando deram ele pro Jeremy Clarkson e pro Herman dirigir, eles falaram, é um Frankenstein, mas eu adoro o Frankenstein. Por quê? Porque ele tem um motor N55 turbinado e toda a suspensão de BMW M3 na carroceria de BMW Série 1. Esse motor, 6 cilindros em linha com 2 turbos, é o mais equilibrado que tem. Por quê? Ele tem justamente 2 pares de cilindro em cada posição, 2 pares no alto, 2 pares embaixo, 2 pares no meio. Então é o motor mais equilibrado que existe. Inclusive ele equipou a BMW 740 de 2011, né? Por isso que até hoje grandes esportivos usam o motor V12, né? Justamente porque são 2 motores 6 cilindros, né, em V. Agora, tem um detalhe, esse carro aqui ele tem um entre-eixos muito curto e deu um comportamento dinâmico para esse carro aqui divertidíssimo. Porque com esse torque todo, com essa potência, a tendência a ele derrapar é muito grande. É um carro feito para ser pilotado. Vamos ver. Que isso, hein? Pô, cadê o câmera car? O câmera car ficou para trás. O câmera car hoje é uma E46 e não conseguiu acompanhar não, hein? O carro é muito rápido. Se eu não me engano, era 4,9 já nascendo esse carro aqui. Nossa senhora. Mas sem a transformação. Quando um carro é muito forte como esse, a gente já não mede mais de 0 a 100. O negócio é medir de 0 a 200. Esse carro está limitado a 250 km por hora eletronicamente. E se não fosse a limitação, com certeza ele passaria. Quando lançaram esse carro, ele foi justamente para retomar
o sucesso que a BMW fazia na 2002 Ti e na E30. A E30, esse carro aqui, quando você bota ele do lado da E30, o pessoal tá vendo aí agora no review, né? Ele fica muito parecido. Exatamente. Ele lembra... Nossa. Tá forte e, como eu falei, a traseira dele é solta, você viu? Um pouquinho de pele, whoop. A traseirinha dele é bem solta, né? O que é gostoso pra caramba, né? Diga-se de passagem, né? Carro, pô, com tração traseira um pouquinho solta é ótimo, pô. Que isso, bicho? Eu não imaginava que fosse assim. Eu queria colocar esse carro aqui num circuito pra ver como é que ele é. Cara, vamos levar ele pra Interlagos? Olha, Vamos levar ele? só se estiver chovendo. A gente diz pro proprietário que a gente vai devolver ele na segunda-feira. Tem track day no domingo. O proprietário é amigo, não dá pra falar. Ele vai querer ir junto. Vixe, eu não esperava que ele fosse tão arisco assim. Que coisa divertida, cara. Esse carro nos Estados Unidos é extremamente cobiçado, André. É verdade? É Não sabia, extremamente não. cobiçado. Ele também está crescendo o preço nos Estados Unidos. Ele cresce preço aqui no Brasil e cresce preço nos Estados Unidos. O que acontece é interessante, né? Por exemplo, a gente está vendo isso agora. Aconteceu com as E30s, agora está acontecendo com as E36. As E36, eu cheguei a ver M3 E36 sendo vendida por 20 mil reais. Hoje, esses carros estão batendo 70, 80, 90 mil reais. A valorização das E30 e das E36 já aconteceram, enquanto que as E46 continuam desvalorizando. Isso deve mudar daqui a pouco. Só que com esse carro aqui foi ao contrário. Esse carro ele ficou muito pouco tempo em produção, então o que aconteceu? A valorização dele já começou. Então a gente vê o seguinte, o pessoal comprou esse carro na época, né, por volta de 200 e poucos mil e hoje continua vendendo por volta de 200 e poucos mil, só que um carro de 6 anos de uso. É engraçado, né? Ele nunca perdeu valor. Já começou valorizando. Essa questão de terem feito muito poucos carros fez com que o carro já fosse lançado um clássico. Mas sabe o que é? Ele tem muito torque, muita potência em baixa velocidade. E aí ele logo libera tudo que você tem para se divertir. Ele é incrível, o turbo dele não demora para encher. Eles são duas turbinas e as duas estão cheias quase que o tempo todo. Caramba, é mesmo? Né? Não Então, sabia, não. por isso que ele está liberando esse torque de quase 50, né? Quase que imediatamente. Você pisou, ele pum, já te libera. Se você olhar, o proprietário desse carro colocou um sistema digital aqui, né, onde a gente está vendo aqui a pressão do turbo. Você acelerou, a pressão do turbo já cola lá no máximo. Tem esse volante de Alcântara da BMW Performance. O que é isso, hein, Plínio? Legal, né? Demais. Igual o volante de Fórmula 1 com LEDzinho em cima e tudo mais. A coisa que me chama a atenção desse carro aqui é o acabamento interno dele. O carro é todo bem feito. Alcântara aqui no painel, costurinha vermelha. Ele é feito pro cara que tem emoção, ligação com o automobilismo, né? Nossa! Agora, uma coisa que também é fantástica, toda a preparação, quando você faz uma preparação, um ponto fundamental é o escapamento. O escapamento é tudo, André. Porque além de você ganhar performance, você também tem que ganhar o ruído do carro. Ó! E esse escapamento eu vou foi parar muito bem aqui feito. para mostrar pro pessoal a saidinha lá com o nomezinho mágico, a Krapovic. Tem certeza que você vai parar? Eu vou parar. Tá bom, você que sabe. Pô, o pessoal tem que ver isso, a Krapovic, cara. Quantas vezes a gente dirigiu um carro com escapamento da Krapovic? Bom, eu nunca, né? Então, Pessoal, o André vai lá, eu vou dirigir esse carro, eu não vou ficar aqui vendo escapamento não. Isso é carro para ficar dentro do carro, não do lado de fora. olha só, pessoal. Olha o que está escrito aqui. Ó, a Krapovic. Sabe quantos carros tem esse escapamento no mundo? Se tem 2.100 unidades, não tem 500 carros com esse escapamento aqui. Isso aqui é coisa de quem é apaixonado por automóvel, né? É a pé. Safado ele. Pessoal, agora que eu deixei o André lá, a gente pode aproveitar o carro de verdade. O comportamento dinâmico desse carro, como o André tinha falado, ele é sensacional. É um carro que te dá prazer mesmo para dirigir. É um carro muito rápido, muito preciso. Você faz a curva e você faz o contorno da curva, acompanhando o carro mesmo. É uma verdadeira motorsport. Olha só. Opa, traseirinha aqui soltinha. Muito bom, muito gostoso. O pessoal que gosta de carro de tração traseira, né, sabe que tem que ser um pouquinho solta, né? Controle de tração aqui entrando. Vamos lá, entrando aqui fortinho na curva.
gostoso o carro. Carro firme na mão. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Não tem o que falar, né? Perfeito. É demais, só que eu tô ficando triste agora, Plínio. Vai devolver? Temos que devolver, né? Não, vamos falar com o dono aqui, devolve amanhã, passar uma noite com ele. Se ele liberar, Vai liberar pra vamos dar zerinho no estacionamento do Barra Shopping. Não, isso é brincadeira, você não vai fazer isso não, cara. A gente vai curtir pra caramba. O carro é muito bacana. Show, cara. Turma, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Nós estamos trazendo mais novidades para vocês. Ó o câmera car. Uhul! O câmera cara hoje tá chateado com a gente. Você vai deixar andar? Eu não vou deixar, não. Que isso? Ela é forte. Ela é moto de esporte mesmo. Uma legítima moto de esporte. E teve uma época que eles ficavam dizendo que um M não era uma legítima moto de esporte. Cara, não tem como não ser. Pra quem acha isso, dirija uma 1M que vocês vão entender que isso aqui é moto de esporte, sim. É sorriso no rosto o tempo inteiro. Todo, o carro é muito gostoso.